Bora lá, galera, mais vídeozão aqui do nosso canal e bora falar do confronto hoje entre Flamengo e Santos. Dorival Júnior deu aí uma entrevista falando que deve escalar entre 4 a 5 jogadores titulares no jogo contra o Santos, né? Eu estimo que hoje os titulares do Flamengo nessa partida seria Santos, Davi Luiz, Everton Ribeiro e Pedro. Para mim, ele vai entrar com esses 4 jogadores, né? A escalação do Flamengo vai ser Santos, Pablo, Davi Luiz, Ayrton Lucas, Mateuzinho, Eric Pulgar voltando hoje ao Flamengo, Everton Ribeiro, Vitor Hugo, Marinho, Everton Cebolinha e Pedro. Esse seria o time titular do Flamengo. Coloca nos comentários aí o que vocês acham, que se é arriscado Dorival colocar jogadores titulares nesse jogo contra o Santos, correndo o risco de perder para a grande final da Libertadores sábado. Deixa nos comentários o que vocês acham aí. Não esquece também, deixa o seu like. Bora lá acompanhar o vídeo aqui do ESPN falando tudo sobre esse confronto entre Flamengo e Santos. Alguns jogadores poderão atuar, sim. Alguns jogadores que jogaram na quarta-feira estarão em campo na terça. Provavelmente iniciaremos ali com no mínimo 4 a 5 jogadores do grupo que jogou na quarta-feira, até porque uma consulta a todos eles e nós chegamos à conclusão que eles não gostariam de ficarem 10 dias de uma partida para outra. Então nós mais ou menos mesclaremos para que todos atuem no mínimo 40. O Flamengo, a gente tem então os números dele, ó, desde 2017. O aproveitamento dele e a quantidade de jogos. Em 2019, foi quando ele mais atuou, teve um aproveitamento absurdo, junto com o Flamengo, obviamente, 77,4%, tinha uma média de menos de um gol sofrido por jogo. Assim, se manteve também em 20, em 21, só que aí em 22 ele perdeu muito espaço, o Santos chegou e assume. Mais informação aqui apurada pela ESPN é que o Santos não vai para o jogo contra o Santos. E quem vai pro... Vai pro jogo contra o seu clube, né? Exato. O próprio Santos vai jogar no gol do Santos, não tem como. E ali, né, em 19, né, Mari? Como Sim. ali a gente viu 60 e tantos jogos, né? Essa 64. bem menos. 62, acho, né? Na tela. Mas, enfim, mais de 60 jogos e agora poucos, né? Só 6. E, de repente, aparece agora, já que o Santos vai ser aí, então, poupado. Eu não colocaria ninguém. Ninguém. Do Flamengo? Titular, que você diz. Nas prévias tem Pedro. Tem, então, essa de ter 4 ou 5 jogadores, ou se não tiver como titular no segundo tempo, como o Dorival falou, né? Eles entendem. Mas o seu ninguém envolve até mesmo um cara que vai entrar, que é o Cebolinha? Não, aí não dá, né, pra vai você, senão não entra ninguém. É que eu falei ninguém, né? Eu não escalaria os titulares, mas nesse caso, sim. Até isso é uma coisa curiosa, vou até passar pra Lili e pro Pedro também, pra eles já anotarem essa daí, porque eles vão usar essa informação aí nos próximos links. Lá vem. Nas duas últimas Libertadores... outros programas, o Bruno que decide, tá, Lili e Pedro? É assim que funciona, tá? Então, olha só essa informação. Presta bem. Já que a Lili falou que nada é por acaso, preste bem atenção nessa informação, Lili. Nas duas últimas Libertadores, os 2 jogadores que fizeram os gols do título, ou dos títulos, fizeram gols nos jogos anteriores quando os times reservas entraram em campo. O Daverson fez na partida anterior do Palmeiras com o Flamengo, antes jogou, se não me engano, contra o Atlético, ele fez um gol. E na Libertadores anterior, o Breno Lopes foi uma surpresa do Abel. Não joga ninguém, põe esse Breno Lopes aí pra jogar. Ele fez o gol da vitória. E os 2 que entraram fizeram os gols na decisão. Eu quero saber por que você está puxando esse assunto no noticiário do Flamengo. Você poderia ter puxado esse assunto no noticiário do Atlético Paranaense também. É que o Bruno é clubista, tá, Lili e Pedro? Observação do Mário. Então a gente pode dizer que a Libertadores começa a ser decidida hoje? Pode ser, viu? É isso? Tem time reserva hoje, tem jogador reserva hoje de um lado, jogador reserva do outro. A informação do Bruno que a gente agora, por obrigação, vai ter que levar pelo restante da programação. Sim. É hoje então, né, Bruno? Agora sobre esse debate de utilizar algum jogador titular, utilizar o Cebolinha, que muito provavelmente vai estar em campo aqui no sábado em algum momento da partida, ou Pedro, Diego Alves agora com a informação no lugar do Santos. Eu sinceramente, na minha humilde ótica, eu acho que tem muito pouco a ganhar com isso. Você coloca muito risco. Só que ao mesmo tempo também é uma pretensão nossa de achar o que é certo, o que é errado. Recentemente a gente teve uma conversa com o Renato Augusto no Bola da Vez, na programação, e ele falava de uma véspera de jogo importante, um fim de semana de jogo anterior ao mata-mata, que ele pedia para jogar. Ele queria sentir um pouco o campo. Por menos minutos que fosse ele queria sentir um pouco o campo. Então acho que também a gente precisa respeitar. Há uma informação do Departamento de Fisiologia, acho que nenhuma loucura vai ser feita. São sim quase 10 dias ou mais de 10 dias do mata-mata
da final da Copa do Brasil até a final da Copa Libertadores, se acham ali que é um tempo muito grande, que não vai comprometer, que é uma minutagem baixa, agora que isso não se transforma em ansiedade, em uma alta rotação, em uma alta intensidade, em uma disputa de bola que se coloca em risco. Acho que aí você só tem a perder. Mas é também muito difícil julgar essa necessidade de ambientar o corpo, de dar um pouco de rodagem, de sentir um pouco ali a grama, a bola, que é muito diferente de treino, né? Até porque o Flamengo vai encarar um Santos que vai jogar com intensidade. É um Santos que precisa vencer para voltar a se aproximar do G8. Então a gente sabe que será um jogo intenso por parte do Santos. Aí sim, os atletas, os titulares que entrarem em campo precisam tomar esse cuidado. E pelo que o Bruno falou, ele acredita que o herói da partida aqui de sábado deve entrar como titular. Hoje? Né? Não, hoje como titular. Que o herói da partida de sábado deve entrar como titular hoje. Praticamente é isso, afirmou. Bruno? Foi isso, Bruno? É isso? Então começa a decidir hoje? Sai hoje o resultado? Não é que assim ele tem que ser titular, mas o cara que fizer o gol hoje vai ser o herói no final de semana. Ah, então tá anotado. Pode deixar. É por isso que você fica acertando aquelas previsões, não é isso? Tá Vai vendo? ficar, né? Não sei se do lado do Flamengo ou do lado do Vai Atlético ficar, Paranaense. Mas aconteceu nas duas últimas Vai ser vezes. legal Tem se muito acontecer, estudo hein? nisso aí. Eu tenho uma dúvida, assim, que... Fonte, sonhei. Fonte pesadelos. Fonte vozes da minha cabeça. Para a Lili e para o Pedro, porque a gente está vendo aí, né, que eles estão tendo até que fugir ali do carrinho da grama e tal. Aqui, ó. Me dá a situação do gramado, do estádio, porque o estádio foi reservado para a final, né? Ótimo, Mário. O que vocês estão sentindo Ótimo. aí? Tá bom? Tá preparado? Foi melhorado? E o gramado tá bom? A gente ainda não teve oportunidade, até por uma série de restrições aqui. É uma preocupação muito grande da Comebol, pessoal do departamento de competições, oficiais aqui. A gente não está conseguindo chegar muito perto do gramado. O máximo que dá para ter uma impressão, e a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque a sua impressão é quando você olha de cima. É um gramado manchado, é um gramado que não parece exatamente regular, é um gramado que está longe de ser aquele que você bate o olho quando você chega no estádio e fala que tapete. Ô, Só que a Pedro. gente ainda precisa de algumas observações ou até de conversar com quem já entendeu. Nosso Javier aqui agora vai girar um pouco a É isso que eu câmera ia para o perguntar. gramado para tentar mostrar o que é possível. Javier, consegue para nós outros? Para o som. Oh, que isso, hein? Tá girando aí agora, ó. Tem uma manchinha ali já. Então, é muito difícil avaliar no visual. Agora a gente vai tentar conversar a partir de amanhã, principalmente, quando começa a chegar o pessoal de campo, o pessoal de engenharia agrônoma, essas coisas. Agora, há uma preocupação. O Flamengo teve aqui a coisa de um mês atrás, pessoal de Atlético Paranaense também, e o que foi falado é, calma, não está bom, mas até dia 29 melhora e vai estar na situação ideal. Então, assim, é um progresso, não é um gramado que vive sua plenitude e que é uma certeza que dia 29 vai estar tudo bem. Tem um processo sendo tocado aqui, Mário, é bom ficar de olho até sábado. Mas rapidão, aproveitando esse gancho, eu e a Mari Pereira tivemos a mesma impressão, né? Vocês estão um pouco mais afastados aí, onde é permitido ficar, Lili. Mas assim, pelo vídeo, óbvio que a imagem às vezes engana. Parece que tá bem verdinho, a grama assim, quando o gramado tá bem complicado, você já nota de cara, às vezes até um tom queimado da grama, mais amarelado. O do Vélez? O do Vélez. Agora, Lili, parece estar verdinho, assim, ou é aquela tinta esperta que eles jogam também? Ô, Mari, a gente percebe aqui uma progressão no trabalho no campo, porque ontem nós vimos uma situação um pouco diferente do que a gente está vendo hoje aqui. Como você falou, tá bem verdinho, tá bonito olhando daqui. Então, eles vão trabalhar no campo até o dia do jogo. Acredito que só vem melhorias por aí, né, Pedro? A promessa é essa, a Comebol tem exatamente uma preocupação muito grande. Vocês lembraram da situação de Flamengo e Vélez? Eu estava lá em Buenos Aires e o que eu ouvi na época foi: se a gente tivesse um pouco mais de tempo, se a gente tivesse identificado esse movimento de preocupação, aquele gramado queimado antes, a gente trocaria até o local, é porque não dá mais. Então a Comebol olha com lupa essa situação. Não nos parece, neste momento, uma preocupação excessiva. Parece o quê? Um trabalho sendo feito. O que acontece também, que a gente pode falar, não tem como afirmar se o gramado está alto, se o gramado está baixo. A grama vai ser cortada na sexta-feira, perto do final do dia, ela vai ser muito molhada até lá na quinta, na sexta, no sábado. Então tudo que a gente tem por aqui são impressões. A impressão é um gramado verde, com manchas, muitas manchas em algum local, e não é aquele que você bate o olho de primeiro e fala, está um tapete. Até sábado temos tempo, temos 4 dias, tem muito trabalho. De tudo que se faz aqui no Estádio Monumental de Guayaquil, eu poderia afirmar que o gramado talvez seja aquele que está sendo tratado com mais cuidado aqui. Agora, histórico recente ou superstições à parte, Mário, o que você acha que o Flamengo tem que colocar, ou quem você acha que o Flamengo tem que colocar em campo hoje? Se fosse para falar cabeça fria mesmo, né? Acho que deveria poupar.
Mas eu não sou capaz de desconfiar que o Dorival não tenha um trabalho muito bem claro com a comissão, departamento, para escolher quem melhor ele vai botar ali, seja entre os 11 ou um pouquinho depois, entre intervalo. O que dá para perceber é que ele é muito convicto nas decisões, né? Que foi o caso lá quando ele poupou contra o Palmeiras, falou, não é prioridade do Campeonato Brasileiro, quando todo mundo achava que ainda dava para o Flamengo ir buscar o Palmeiras. Mas também não acho que ele tem ali algum desentendimento com o atleta, a ponto do atleta não acatar o que ele fala, não, eu sei que você quer jogar, mas no momento a gente entende que não é o melhor. Mas é um risco, né? Agora, porque se alguma coisa acontece... É isso que eu ia falar. A pessoa que vai ficar pode com dar um muito alvo certo, na pode dar muito cabeça, errado. independentemente da decisão, é o Dorival. Porque ou vai ser assim, tá vendo, Marra? Tava fora de ritmo, devia ter colocado os caras pra jogar 15 minutos. Ou colocou, pra que foi colocar os caras? Estão cansados. Ou fulano sentiu, fulano... O Dorival, ele tá nessa situação que eu acho que vai ter que ser muito mais na conversa com o jogador, porque o exame físico ele vai ter, mas assim, você quer correr o risco? Você topa? Você tá bem? Você quer jogar? Do que qualquer outra coisa neste momento. É muito disso. É muito do tato, é da sensação. Eu aqui, vou ser muito sincero pra vocês, pouparei todo mundo. Sim. Mas é uma situação muito cômoda minha. Estou aqui no ar-condicionado, não vou jogar no final de semana. Na minha visão, poupa todo mundo já sabe o que tem que fazer, já trabalhou. A gente está entrando, a gente já está no último mês da temporada. Então... O certo era poupar todo mundo, não viaja ninguém, não vai jogar ninguém, pronto. Ponto final, o Flamengo não precisa jogar esse jogo contra o Santos, o jogo é sábado. O jogo é sábado, não precisa jogar contra o Santos. É um jogo perigoso, o time do Santos vai vir com tudo para cima do Flamengo. O Santos precisa dos 3 pontos, o Santos está querendo entrar nesse G7 do Campeonato Brasileiro e não é um jogo bom para o Flamengo, é um jogo que pode lesionar algum jogador e não existe isso. O jogador quer jogar, o técnico que decide. Se o técnico falar, vou poupar para a final, tem que poupar. Porque se o Flamengo perder a final e o time do Flamengo perder por causa de desgaste físico, o culpado vai ser o Dorival Júnior, que é ele que comanda o time do Flamengo. Entendeu? Não vai cair em cima dos jogadores. Porque eu acredito, se o Flamengo fizer a mesma coisa que fez contra o Corinthians, no segundo tempo sentir desgaste físico, o Flamengo não ganha esse jogo contra o time do Atlético Paranaense. Não ganha, vai ser muito difícil. E falando do Santos, né? O Santos vem forte hoje para esse jogo. O Santos vem com João Paulo, Eduardo Bauerman, Alex, Felipe Jonathan, Madison, Rodrigo Fernandes, Camacho, Carlos Sanches, Ed Carlos, Ângelo e Marcos Leonardo. Esse é o time do Santos que vai enfrentar o Flamengo hoje. Flamengo que vai entrar hoje com o time mesclado, hoje o time misto, né? Santos dizia muito aí que o Diego Alves poderia ser titular, mas eu acredito que o Santos hoje vai agarrar nesse jogo contra o time do Santos, né? Santos contra o Santos, né, hoje, e o Diego Alves deve ser opção e deve agarrar só no próximo jogo do Flamengo, né? Hoje ainda eu acredito que vai ser o Santos o goleiro titular do Flamengo, galera. Coloca nos comentários o que vocês acham, hein? O Flamengo deve mesmo escalar time misto, sendo que o Flamengo não disputa mais nada no Campeonato Brasileiro. O Flamengo já tem a vaga na próxima Libertadores. O Flamengo não briga por títulos e eu não vejo motivo de escalar jogador a jogador quer jogar. Não tem essa de quer jogar, ele tem que querer jogar sábado. Deixa nos comentários o que vocês acham aí, se o Dorival Júnior tá certo em escalar alguns jogadores titular ou que não deveria jogar ninguém.